a adoração, como que deveria ser organizada, em que tempo, quem deveria receber, quem deveria ministrar, onde o sangue dos animais que eram oferecidos em holocausto deveria ser derramado, que tipo, qual a parte do corpo do animal era queimada, qual não era queimada, qual era separada, qual os levitas e sacerdotes podiam comer. Não tinha desordem, tinha ordem. É porque nós vivemos em uma sociedade tão caótica que muitas vezes nós nos acostumamos com a desordem. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E mesmo diante de tantas tarefas e atividades, separou um tempinho para ouvir Deus falar. Para oferecer esse tempo ao Senhor, para adorar ao Senhor. Certamente Ele vai nos honrar e nos retribuir com o seu sobrenatural, porque foi isso que aconteceu depois que Elias restaura o altar, entrega ao Senhor, fogo vem do céu. Que o fogo caia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que a glória de Deus se manifeste. Amém? E vamos dar continuidade. Hoje eu quero falar sobre quebra de ciclos. Assim como é importante nós organizarmos a nossa vida, porque isso agrada ao Senhor, nós somos desafiados por Deus a quebrar ciclos. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Está lá em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Vamos ler o versículo 1, versículo 2, versículo 3. Somente esses três primeiros versículos nesse primeiro momento, depois nós vamos ler do versículo 25 até o 27. Do 1 ao 3. De novo, olha só, já começa falando de ciclo. De novo, olha só. Então, por isso, eu quero falar sobre ciclos. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Esse povo israelita caía nos mesmos erros. Repetidamente. Isso é uma realidade. O texto diz isso. Mas fiquem tranquilos, isso só acontecia lá no Antigo Testamento. Com a gente não acontece. A gente errou uma vez, nunca mais a gente erra daquele jeito. Não é assim? A gente come aquela feijoada, passa mal, fala assim, nunca mais eu vou comer tanto desse jeito. Basta ter um rodízio de pizza, pronto. Já chega em casa, não consegue dormir e fala assim, misericórdia. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Vamos ler o 4 também. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentas. Somente até aí. Quero fazer uma breve introdução aqui. O povo de Israel novamente voltou a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. E o texto nos mostra claramente que por causa disso,
por causa dessa desobediência, por causa dessas decisões de fazer aquilo que não agradava ao Senhor, os inimigos atacavam Israel e saqueavam Israel. Isso acontecia de forma repetitiva, ao ponto do povo de Israel ir para as montanhas, cavar cavernas, covas e viverem escondidos. Plantavam escondidos, tentavam colher de forma escondida, para que não fosse roubado pelo inimigo. E mesmo assim, os inimigos vinham, não apenas os midianitas, mas também os amalequitas e os outros povos, e saqueavam Israel. E Israel estava vivendo um ciclo de miséria. Versículo 25, no mesmo capítulo 6 de Juízes. Nós vamos ler até o 27. Isso. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai. Corte o poste de Azera, que está ao lado do altar. Você percebe como é que Deus vai dando instruções detalhadas? Pegue um novilho, é assim? Pegue aquele novilho. Vá e leva o teu filho e sacrifica. Quando Deus fala para Abraão, não era qualquer filho, é aquele a quem tu amas. Então Deus, ele dá ordem, ele dá orientações específicas. E aí continua o texto, versículo 26. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus. No topo deste lugar de refúgio, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste de Azera, que você irá cortar. 27. Assim Gideão chamou 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da sua cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu já tem ministrado, falado aos nossos corações, e nós te pedimos, Pai, continue falando conosco. Apesar, Senhor, das nossas limitações, das nossas falhas, dos nossos erros, nós te pedimos, Pai, usa da Tua graça e misericórdia, e continue falando, Senhor, aos nossos corações nessa noite, de forma, Senhor, que cada coração humilde, quebrantado, que ouça a Tua palavra, possa ser transformado pelo poder do Teu nome. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Imagine você vivendo em um ciclo. É interessante que isso é muito comum na nossa sociedade. Eu não sou muito bom de lembrar nome de filmes, mas tem um filme aí, alguns filmes, que passam uma repetição do dia. O cara acorda, está vivendo o mesmo dia. Aí o cara no final, quando ele morre, ele volta e vive o mesmo dia. Aí depois ele vai, morre e vive o mesmo dia. Tem vários filmes que retratam essa repetição. E esses ciclos, eles, até na ficção, eles se quebram quando algo é feito de maneira correta, de maneira adequada. É interessante que nós nos acostumamos com os ciclos. Quer ver uma coisa interessante? É muito comum, ao nós enfrentarmos um problema, nós intensificarmos a nossa oração.
E nós começamos a clamar: Senhor, intervenha em nosso favor, me dá a vitória. E aí o tempo vai passando, os ciclos vão se repetindo e a nossa intensidade ela diminui, naturalmente. É interessante nós percebermos que Gideão vivia essa realidade de ciclos. E Gideão, ele esperava um milagre. Ele queria ser liberto daquela opressão. Gideão queria ser liberto da miséria, de ter que plantar escondido, colher escondido. Ele queria que alguém quebrasse aquele ciclo. Até que no texto que nós lemos, nós percebemos claramente que Deus levanta Gideão para quebrar aquele ciclo. Deus ministrou ao meu coração de uma forma muito especial, de que Ele quer te levantar. Ele quer nos levantar para que ciclos sejam quebrados. É interessante que Israel vivia em um ciclo de pecado. E esse ciclo de pecado levava à miséria, a sofrimento, à dor. E Deus levanta um homem obediente, limitado, frágil, mas obediente, que quebra ciclos. O desejo do meu coração é que você não se enxergue como um super-herói, mas como alguém que é temente ao Senhor, obediente ao Senhor, e viva no Senhor o sobrenatural de ciclos sendo quebrados para a glória de Deus. Deus espera isso de nós. É tempo de rompermos ciclos. E nós precisamos compreender que esses ciclos eles podem ser estabelecidos pela nossa decisão, pelas nossas escolhas. Mas também podem ser estabelecidos pela decisão de nossos pais. Isso pode ser, de certa forma, herdado. Porque é interessante que quando Deus chama Gideão, Ele fala para Gideão assim: vai lá e destrói o altar do teu pai. Às vezes nós vivemos uma realidade em que tivemos pais ausentes. Enfrentamos a solidão na nossa infância. É muito comum nos nossos dias. Às vezes tivemos pais agressivos. Às vezes o nosso lar era cheio de confusão e de briga, de gritarias. Às vezes, uma sociedade ou a família envolta em vícios. Eu lembro que na época do meu pai, o que estava na moda, em evidência para o mundo era o cigarro. Era algo assim, era um símbolo de independência para a juventude. E era muito comum você ver isso na mão de artistas, na mídia. Hoje os tempos são outros, os vícios são outros. Mas o problema é o mesmo, a dependência, que nos oferece um prazer imediato, nos leva para escassez, solidão, frustração e muitas vezes morte, suicídio, roubo, porque um abismo chama outro abismo. E às vezes vivemos em um meio envolto em vícios. Ou presenciamos ao nosso redor divisão, divórcio. Ou vivemos em uma casa cercada de dívidas, de escassez, de miséria. Muitas vezes de dores, enfermidades, doenças. Eu não sei como esses ciclos podem ser estabelecidos em nossas vidas.
ou na sua vida? Sei que são muitas áreas que podem nos afetar. O fato é que nós precisamos que o Espírito Santo nos direcione, assim como Deus direcionou a Gideão, para que você possa colocar um ponto final e começar a escrever uma nova história para a glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa antes de entrar no desenvolvimento da minha mensagem. Deus, ele é especialista, escuta isso que eu vou falar para você, em usar as nossas crises para transformar em milagres que vai dar esperança para pessoas que estão passando por problemas semelhantes, similares. Eu lembro muito bem que uma vez nós estávamos enfrentando um problema e nós precisamos buscar especialistas, e me via à mente em minhas orações e meu clamor muitas vezes questionamentos: Senhor, por que nós estamos vivendo isso? E desespero de procurar especialista daqui, vai lá. Fomos em várias cidades, procuramos vários profissionais e muitos diagnósticos imprecisos, incertos. O tempo se passou, conseguimos chegar a um diagnóstico, um tratamento se iniciou, cumprimos o tratamento e em tempo recorde nós conseguimos superar, sermos curados. Deus trouxe uma cicatrização para uma ferida que estava aberta. E quando esse ciclo se encerra de cura, de cuidado, Deus, ele nos aproximou de várias pessoas que passavam por problemas semelhantes. E agora nós tínhamos a oportunidade de ajudar com propriedade, com autoridade. Deixa eu te falar uma coisa. Parece que está difícil, parece que o vento está se intensificando. Olhe para essa circunstância como uma oportunidade de ver o nome do Senhor sendo glorificado e o seu testemunho para edificar outras vidas. Porque hoje nós estamos estudando sobre quebra de ciclos, meditando no homem que quebrou ciclos. O nome do Senhor foi exaltado e nós estamos vendo que é possível ver ciclos sendo quebrados. A sua casa não precisa ser o reflexo da casa dos seus antepassados, ou a casa da sociedade, ou semelhante a situações que você contempla dia após dia. Ciclos podem ser quebrados. E é interessante que a primeira coisa que nós precisamos perceber com a história de Gideão, para darmos o primeiro passo para que ciclos sejam quebrados, é que Deus chama pessoas comuns para mudanças extraordinárias. No versículo 12 do livro de Juízes, capítulo 6, diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Como que o anjo do Senhor apresenta Gideão? Como um poderoso? Mas como que Gideão se enxergava? Eu não dou conta, não. Chama outro. Porque eu não dou conta. Eu não consigo. Eu não tenho força. Deus, ele te enxerga como um homem guerreiro, como uma mulher guerreira. Não é porque você é forte, é porque nós vamos na força dele. O vaso é de barro, querida. Mas aquilo que está dentro do vaso é poderoso, porque é a presença de Deus. Então nós somos pessoas comuns, limitadas, mas há um poder sobrenatural que habita em nós.
E a nossa força não vem de nós, mas vem de Deus. Deus, Ele não te chama porque você é forte ou porque você é especial. Mas Deus, Ele te chama porque Ele tem um propósito de restauração. Porque Ele tem um propósito de transformação. Porque Ele tem um propósito de cura. Toda vez que nós olhamos as nossas limitações, nós pensamos em desistir. Nós vemos o medo se erguendo com força, tentando nos paralisar. Mas toda vez que nós ouvimos o que Deus está falando para nós, nós somos encorajados. Pare de dar ouvido para as circunstâncias. Pare de dar ouvido para si mesmo, que muitas vezes fala que você não é capaz. E comece a ouvir aquilo que Deus está falando para você. E prepare-se para ter uma história transformada. Primeiro, entenda que Deus chama pessoas comuns, não pessoas extraordinárias. Porque se Deus chamasse pessoas extraordinárias, a glória seria de quem? Das pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele te chama, Deus, Ele me chama para que a glória seja dEle. Porque por nós mesmos não podemos fazer nada. Esse é o primeiro degrau que nós precisamos identificar. E o segundo é muito forte. Porque antes de mudar a nossa cidade, nós temos orado por Cabo Frio. Antes de mudar o nosso estado, antes de mudar o nosso país, quantas pessoas têm lutado por uma mudança no nosso país? Antes de mudar o mundo, nós precisamos mudar a nossa casa. E às vezes nós queremos começar de trás para frente. Queremos mudar o mundo, para depois mudar a nossa cidade, para depois mudar dentro da nossa casa. Olha o processo como começa na vida de Gideão. No versículo 25. Derrube o altar de Baal, que pertence a teu pai. Ou seja, Deus dá uma direção para Gideão começar derrubando aquilo que não agradava a Deus dentro da sua casa. Gideão não começou enfrentando os inimigos externos que saqueavam. Gideão começou enfrentando aquilo que estava dentro e não agradava a Deus. É muito importante nós percebermos aquilo que precisa ser derrubado, desconstruído dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa rotina, dentro das nossas prioridades, para depois esperar uma libertação, uma transformação, uma quebra de ciclos. É muito interessante que o texto fala claramente de uma quebra de ídolos. Ah, pastor, mas eu não me prostro diante de uma imagem ou diante de um altar e fico idolatrando na minha casa. Mas tudo aquilo que eu dedico tempo pode ser um altar de idolatria na minha vida. E isso precisa ser quebrado. Porque se não agrada a Deus, precisa ser quebrado. É simples. É muito importante diagnosticarmos se existem ídolos dentro da nossa rotina. Às vezes tivemos pais ausentes, como eu falei, era muito comum. E às vezes existem pais agora, vivendo a flor da paternidade. Estão dentro de casa, mas são ausentes. Por quê? Porque estão presos em tecnologia, redes sociais, jogos, diversões.
e não estão presentes na vida da família. Estão num ciclo que viveu lá atrás, mas de uma forma sutil, às vezes não percebemos. Da mesma forma, às vezes em nossa casa não tem aquela gritaria, agressão física, mas existem ironia, deboche, desprezo, e sutilmente a paz vai escorrendo entre os dedos. Às vezes não somos viciados em nada muito moralmente condenado, apesar que hoje em dia nada está sendo muito moralmente condenado, mas estamos viciados em telas, estamos viciados em séries, mas não conseguimos meditar na palavra dia e noite. Precisamos diagnosticar em nossa casa o que precisa ser mudado se queremos quebrar ciclos, porque foi isso que Deus direcionou a Gideão. Primeiro passo, Deus não chama pessoas extraordinárias. Segundo, comece dentro da sua casa, dentro da sua rotina. Terceiro passo importante para que ciclos sejam quebrados: você precisa de coragem. Repita comigo: coragem. Versículo 27 diz assim: mesmo com medo, Gideão vai e faz. Pastor, mas como é que você está falando que Gideão foi corajoso se ele teve medo? Coragem não é ausência de medo. Coragem é não deixar o medo te paralisar e fazer. Porque isso é uma atitude de fé. E como nós sabemos, sem fé é impossível agradar a... E também sabemos que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Gideão queria ser livre, queria sair da escravidão, queria que ciclos fossem quebrados. Deus fala: conserte o altar, derrube, arranque a idolatria de dentro da tua casa. Mas eu estou com medo. Mas eu não deixo o medo me paralisar. Isso é coragem. Nós precisamos não somente conhecer o que precisa ser feito, nós precisamos agir. Gideão não transformou aquela realidade quebrando ciclos apenas crendo ou orando. Ele fez tudo isso, tá? Mas ele também agiu. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Precisamos agir. Precisamos de coragem. Porque o medo pode te aprisionar em ciclos de mediocridade. Deus não sonhou isso para mim e para você. Talvez dentro desse posicionamento que agrada ao Senhor, até a própria família pode nos criticar. Sabia disso? Porque esse era o medo de Gideão. Esse era o medo de Gideão. Os familiares, os amigos ficarem decepcionados, frustrados. Mas Gideão, escute isso, preferiu obedecer, enfrentar o medo e agradar a Deus do que aos homens. Qual tem sido a nossa prioridade? Agradar a Deus ou aos homens? Qual tem sido a nossa proposta? Qual tem sido a nossa postura? Talvez isso leve alguns amigos da sua vida, ou supostos amigos. Precisamos estar abertos para as mudanças que precisam ser feitas, para que ciclos sejam quebrados. Nossa fidelidade a Deus vale muito mais do que a aprovação humana, do que a aprovação da nossa vizinhança e até mesmo da nossa família.
E o quarto e último ponto que eu queria compartilhar com vocês, e para mim o mais importante, um novo altar foi erguido. Um novo legado foi iniciado. Deixa eu te falar uma coisa, apenas derrubar o altar que o pai de Gideão havia erguido não foi suficiente. Deus, ele fala para Gideão: derrube, quebre lá o poste do ídolo, mas prepare um altar, separe lá o segundo do novilho, e com aquele poste do ídolo faça a lenha para sacrificar o novilho, construa um novo altar, mas agora esse altar é para mim. Sabe o que muitas vezes nós fazemos? Muitas vezes nós queremos quebrar ciclos, falando assim: a minha mãe, a minha família era viciada em novela lá atrás. Lá em casa a gente não assiste novela, porque novela é nó e vela. Quem já ouviu falar isso aqui? Então isso é tudo de ruim. Então na minha casa, pastor, eu não assisto mais novela, então eu quebrei o ciclo. Deixa eu te falar uma coisa que você precisa identificar de uma forma madura. Deus não falou apenas para que aquilo que não agradava a Deus fosse derrubado. Deus deu uma outra ordem: construa um altar para me adorar. Não adianta apenas parar de fazer aquilo que é errado. Precisa ter uma vida de adoração a Deus. Ciclos só são quebrados quando eu substituo uma postura de pecado, de idolatria, com uma postura de adoração ao Deus verdadeiro. Não adianta apenas parar de xingar, parar de roubar, parar de prostituir, parar disso e parar daquilo. Você precisa ter uma vida que adora ao Senhor. Foi isso que Deus falou para Gideão. Não é só de parar de fazer o que está errado, precisa disso, é o primeiro passo, mas você precisa dar o segundo passo. Eu quero uma vida de adoração, eu quero uma vida de entrega. E Gideão fez tudo isso. Gideão cumpre cabalmente. Paramos de ver novela? Glória a Deus. Mas você substituiu por um culto doméstico? Você substituiu pela leitura, pelo ensino da palavra, pelo estudo? Ou agora a gente está na rede social, ou agora a gente está vendo uma série. Ciclos não são quebrados assim, querido. Ciclos são quebrados com renúncia e adoração. E a adoração para o Senhor não é de qualquer maneira. Deus deu instruções. Uma delas, reunir em comunidade. É difícil? Sim ou não? Muito. Esses dias eu estava conversando, eu não lembro quem, com muitas pessoas que a gente conversa. E aí saiu um assunto de igreja com problemas e tal, né? Aí eu falei assim: então, eu sou pastor da igreja aqui, pela misericórdia de Deus, Deus me colocou aqui para liderar o povo. Pastorear esse rebanho, que não é meu, é dele. E nem aqui, que eu sou pastor. Tem uma equipe que me ajuda, o conselho. As coisas funcionam exatamente como eu gostaria. Você imagina a igreja dos outros. Porque viver em comunidade é difícil. Deus não nos chamou para facilidades. Ei, acorda, a porta larga, que tudo funciona do jeito que tu quer, do jeito que você espera. Esse não leva à vida eterna. O que leva à vida eterna é a porta estreita. Porque quando Deus nos possibilita
errado é porque Ele quer nos usar como agentes de transformação, para que aquele ciclo seja quebrado. Você precisa entender que nós precisamos escutar ao Senhor e agir de forma que aquele ciclo seja quebrado. Por isso Ele te possibilitou perceber e não fugir. Deus não chama Gideão para fugir, Deus chama Gideão para mudar. E quando isso acontece, o nome do Senhor é glorificado. As coisas foram do jeito que Gideão queria, mas foram do jeito que Deus queria. Eu não preciso que as coisas funcionem do jeito que eu quero. Eu preciso que as coisas funcionem do jeito que Deus quer. E sabe o que Deus quer? Que ídolos sejam quebrados, prioridades sejam mudadas e o altar de adoração em nossa vida, em nossa casa, seja reestabelecido. E dessa forma ciclos serão quebrados. O ciclo de miséria, de frustração, de perdas. Porque o povo trabalhava, mas não conseguia colher, porque o inimigo roubava. Então, ou seja, já pensou? Trabalha o mês inteiro. Quando cai o salário na conta, o governo vai, toma tudo e não deixa nada. Isso já aconteceu uma época aqui no Brasil, né? Foi com Collor, não foi isso? Misericórdia. Collor aqui substitui os midianitas, os amalequitas e os povos vizinhos. Já pensou? Como que você se sentiria? Deus, Ele tem nos dado oportunidade de identificar aquilo que precisa ser ajustado, para que o inimigo não possa atingir a nossa casa, a nossa família. Hoje é uma noite especial, onde Deus Ele nos diz claramente: você não precisa ser um super-herói, uma super-heroína. Você pode ser uma pessoa comum. E mesmo assim, ciclos podem ser quebrados. Queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Gideão, ele ia dormir, mas não sabia se acordaria com fruto daquilo que ele semeou, cuidou. Ele vivia num ciclo de medo, de inconstância, de incertezas. Ele tinha identificado o ciclo, mas quando ele ouve a voz de Deus, ele se posiciona, ele obedece. Ciclos são quebrados, ele supera o medo e ele restaura o povo, a dignidade. E ele não apenas isso, ele não apenas liberta o seu povo, ele não apenas traz uma fuga para a dor e sofrimento, ele também deixa um legado para os seus filhos. Porque as futuras gerações não precisavam viver com medo, fugindo e escravizados. Porque Gideão quebrou ciclos. Deus, Ele te chama nessa noite para que ciclos sejam quebrados. Ciclos de dor, de mágoa, de frustração. Deus, Ele quer que você compreenda e um coração humilde e quebrantado o Senhor não desprezará. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O Senhor está nesse lugar e Ele quer transformar ciclos de dor em ciclos de glória, para que as futuras gerações ouçam aquilo que Deus fez através da tua vida e entendam que tudo é possível ao que crê. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Deixa Deus transformar a sua mente.
Deixa Deus te mostrar aquilo que precisa ser reorganizado na tua casa. E depois que nós organizarmos a nossa casa, a nossa prioridade, retirarmos aquilo que não agrada ao Senhor e edificarmos um altar que agrada ao Senhor, que adora ao Senhor, entenda, a vitória chegará. Mesmo que pareça impossível, são muitos, o inimigo é muito poderoso, e Deus usa apenas 300 homens, e entrega a vitória a Israel, através de um homem que era fraco, mas que confiava no Senhor. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada um dos teus filhos nessa noite. Eu profetizo, Senhor, ciclos sendo encerrados nessa noite. Eu profetizo, Senhor, casas sendo restauradas. Eu profetizo, Senhor, que para a tua glória nós veremos, Pai, um novo ciclo começando, mas agora um ciclo de vitória, um ciclo de confiança, um ciclo de fé. Nós teremos paz em nossa casa, alegria. Nós teremos paz, sobriedade e não dependência. Senhor, em nome de Jesus, traz restauração, porque na nossa casa não terá divisão, não terá divórcios, mas terá unidade, terá poder de Deus, terá alegria que vem dos céus, e os teus milagres serão realidades em nossa vida. E não viveremos mais em escassez, em miséria, mas desfrutaremos do Jeová Jireh. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos, Pai, a derrubar os ídolos, os altares dentro da nossa casa que não te agrade, mas não somente isso, nos ajude a reconstruir uma vida que te adora, que te exalta. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, ciclos de dor e sofrimento sendo encerrados nessa noite. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, que nós avançaremos. Mesmo diante do medo, mesmo diante das incertezas, nós confiaremos na Tua palavra e viveremos o Teu sobrenatural. Nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar. Glória a Deus. Independente do inimigo que você vai enfrentar, com a unção de Deus seremos imbatíveis. Aleluia. Ciclos serão quebrados. Glória a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Nós vamos ofertar na casa do Senhor nesse momento. Tem um envelope aí na sua frente, que você pode estar dizimando, ofertando na casa do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É muito importante nós compreendermos essa instrução que vem da parte de Deus. Deus, Ele se agrada
da nossa obediência. E obedecer a Deus em todas as áreas, inclusive com as nossas finanças. Deus, ele não espera de mim, não espera de você, que você entregue algo que você não tem. Deus, ele espera de nós que Ele seja prioridade em todas as áreas, no seu tempo, na sua energia, inclusive nos seus sonhos. Quantas vezes eu pergunto para as pessoas assim, qual é o seu maior sonho? E aí às vezes eu me pergunto assim, onde está a glória do Senhor aí? Mas eu não externo não, só vivo para mim. Mas Deus deseja ser prioridade nos nossos sonhos também. Muitos falam assim, eu sonho a ver a minha família salva, rendida aos pés do Senhor. Meu coração fala assim, glória a Deus. Outros sonham assim, eu queria colocar roda magnésia no meu carro. Eu falo assim, meu Deus, tem que amadurecer um pouquinho. E aí Deus nos dá a oportunidade de ajudar aquele irmão. É assim que funciona. E nós também precisamos reconhecer Deus como prioridade também nas nossas finanças. É muito importante, eu guardo para mim essa palavra que vem nesse texto que eu queria destacar nessa noite, que é honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Primícias fala de primeiro. Honrar o Senhor com os nossos bens, com aquilo que nós temos, e também com as primeiras partes. Deus, ele não quer ficar por último, querido. Deus, ele não se agrada daquela oferta. Eu vou falar de coração para você, nós não estamos aqui para arrecadar dinheiro, você sabe disso. Deus não se agrada daquela oferta e fala assim, se sobrar alguma coisa lá no final do mês eu dou uma oferta. Ei, você não vai estar em obediência e honra ao Senhor. Mas quando Deus, ele é prioridade na nossa vida, inclusive nas nossas finanças, ele recebe a nossa oferta, a nossa oração, o nosso clamor, a nossa vida. Não importa se a oferta tem um valor expressivo aos olhos humanos ou se é uma simples moeda. O que importa para o Senhor é a posição de primeiro lugar no nosso coração. Por isso eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Nós vamos ofertar com o nosso coração cheio de alegria, reconhecendo que nós não podemos comprar nada da parte de Deus, mas nós podemos ser fiel ao Senhor com aquilo que nós possuímos, com a primeira parte que Ele deposita em nossas mãos. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, por cada um dos teus filhos que estarão ofertando nessa noite, e também por aqueles que não poderão ofertar, ó Pai, na tua casa nessa noite. Abençoa os teus filhos, Pai, que tu possas, Senhor, em nome de Jesus, fazê-los desfrutar da promessa, Senhor, desse texto que nós lemos. Que eles possam ter os seus celeiros, os seus lagares, transbordando, de forma que eles possam ter para eles, para as suas necessidades, e também para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive a tua obra. Que isso possa ser uma realidade em nossas vidas, e possamos desfrutar, Senhor, de tudo que tu tem reservado para nós. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com bastante alegria. Sua palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio de montanhas eu vou me louvar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com sangue batido eu serei.
orando. Vamos estar orando agora pelo seu pedido de oração e também vamos orar para encerrar esse culto. Nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Queria que você colocasse a mão no teu coração e depositasse aos pés do Senhor a causa que você precisa de uma intervenção da parte de Deus. Talvez você precise na sua saúde, na sua finança, nos seus relacionamentos. Eu não sei em qual área você precisa de uma intervenção da parte de Deus, mas eu sei que o Deus que faz o sobrenatural, o Deus que realiza milagres, Ele está nesse lugar. Da mesma forma que Deus, Ele deu vitória a Gideão contra um exército aterrorizante, infinitamente mais poderoso. E Deus deu a vitória a Gideão. Deus, Ele também pode te dar vitória, porque não há nada que possa impedir a mão do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: guarda isso no teu coração para isso alimentar a tua fé, porque a nossa vitória começa na fé. A palavra do Senhor diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é simples: ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é por nós. Ele te chamou, Ele morreu na cruz por você, derramou o seu sangue por você, Ele te perdoou. E a palavra de Deus diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, por que não dará também todas as coisas que nós necessitamos, que nós precisamos? Deus, Ele é por você e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E é depositando a nossa confiança no Senhor que nós vamos orar nesse momento, declarando a vitória, a cura sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua causa. Feche os seus olhos, mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, contempla, Senhor, agora cada um dos teus filhos que carecem, Senhor, de uma intervenção da tua parte. Senhor, nós estamos aqui clamando a Ti porque nós reconhecemos como Gideão que nós não temos força suficiente. Nós reconhecemos, Senhor, que sozinhos nós não vamos dar conta. Nós não temos condições, Senhor, de na nossa força resolver essa causa. E por isso nós estamos depositando aos Teus pés, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos que a palavra final não vem dos médicos, não vem da economia, não vem dos homens, não vem da afronta, não vem do cenário que se levanta, das tempestades, mas vem do Senhor. E por isso nós profetizamos, Pai, os Teus milagres em nosso meio nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, vá à frente dos Teus filhos, abrindo o caminho. Senhor, em nome de Jesus, que as portas que foram fechadas, Senhor, na autoridade do Teu nome, Senhor, nos dê visão para perceber a Tua vontade e avançarmos para os Teus propósitos. Senhor, porque a Tua palavra diz que os Teus sonhos e os Teus planos são maiores que os nossos. Que isso seja uma realidade na vida de cada um dos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, que quando os nossos olhos não conseguirem enxergar uma saída, à nossa frente estando o mar, ao nosso redor, o inimigo, o exército, Senhor, faça-nos andar sobre as águas, ou abra o mar, porque nós confiamos em Ti. E sabemos, Senhor, que Tu podes fazer o impossível. Senhor, não nos permita, Senhor, que o medo venha nos paralisar, mas que possamos, Pai, renovar a nossa confiança em Ti dia após dia. Que a nossa intensidade no clamor, ó Pai, aumente até a vitória chegar. Que principados e potestades, Senhor, sejam repreendidos. Que tudo que possa tirar a paz e que possa, Senhor, em nome de Jesus, tirar os Teus filhos, os Seus propósitos, na autoridade do nome de Jesus, seja repreendido. Eu profetizo sobre cada um dos Teus filhos, Pai, a Tua unção. Derrama, Senhor, o Teu bálsamo de cura, de restauração, de transformação. E nós declaramos os Teus milagres sendo realidade em nosso meio. E por isso, Senhor, nós já Te agradecemos,
porque já temos ouvido os testemunhos, Senhor, e nós sabemos que novos testemunhos de vitórias virão. Te rendemos graças, Pai. Também queremos te pedir, Senhor, nesse momento, pelos teus filhos que estão nos leitos de hospitais, que estão enfermos. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, o Juarez em tuas mãos. Nós cremos na cura. Profetizamos, Senhor, saúde sobre o teu filho. Senhor, independente, Senhor, do diagnóstico médico, nós sabemos que tu és o médico dos médicos. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos pela Helena, Senhor, que está, Senhor, precisando, Senhor, ter a sua saúde reestabelecida. Senhor, em nome de Jesus, guerreia as nossas guerras. Senhor, em nome de Jesus, restaura a saúde da pastora Gerliane, que está acamada. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, os teus milagres sendo realidade em nosso meio. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto. Senhor, obrigado porque saímos daqui na certeza, Senhor, que nós não seremos a repetição dos erros e dos fracassos, mas nós escreveremos uma nova história para a honra e glória do teu nome, e que essa nova história irá impactar as pessoas ao nosso redor, levando esperança, porque assim como nós somos vitoriosos em Cristo, as pessoas verão que há esperança, porque Jesus é esperança. Senhor, em nome de Jesus, que ciclos sejam quebrados, e que os nossos filhos, futuras gerações, sejam impactadas por aquilo que tu fará em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por tudo que tu fez aqui nessa noite através do teu Espírito Santo. Te agradecemos por cada um dos teus filhos que nos ajudou, ó Pai, na organização, na limpeza. Ó Pai querido, pelos teus filhos que nos ajudaram na adoração, na mídia, no som. Pai, muito obrigado por cada um dos seus filhos que nos abraçou, que nos deu um sorriso, liberou uma palavra de vitória, por esse ambiente de comunhão e alegria, Senhor, que tu tens nos feito desfrutar. E nós te pedimos, Pai, leva os teus filhos em paz, que eles tenham, Senhor, um final de semana abençoado, próspero. Senhor, em nome de Jesus, transforma, Senhor, o nosso final de semana, Senhor. Em nome de Jesus, que toda tristeza, que toda aflição seja substituída pela alegria, Senhor, daquilo que virá. Nós profetizamos um final de semana abençoado, protegido, guardado na autoridade do nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.